O que há de errado com Roblox? Ah, sim, um vídeo onde minha voz está sendo revelada. Quem diria, hein? Que maneira de começar um conteúdo de hiatus no meu canal aqui, que não é uma animação, não é? Mas também serve de bônus para vocês que estavam curiosos de como é que era a voz do Pia de verdade. Bem, não o Pia, mas o criador dele. Mas relaxa, minha voz está longe de ser o maior problema para se falar aqui. O verdadeiro problema? O que eu vou falar agora, e sinceramente, eu não queria ter que fazer esse vídeo. Esse assunto já tá ficando super saturado no YouTube, mas eu simplesmente não aguento mais fingir que tá tudo bem. É impressionante como é que tem gente que não gasta mais que 2 segundos verificando fontes antes de sair falando um monte de burrice, espalhando essas ideias como se fosse uma nova doença terminal. E vocês sabem bem de que eu tô falando. Tá bem mais claro agora que o problema é sobre o Roblox, suas escolhas em relação à comunidade, suas decisões financeiras questionáveis e principalmente como os investidores realmente não conseguem ver o problema que está bem na cara deles. Sim, eu sei que tem investidor aí que nem liga pra plataforma que tá botando dinheiro. E se você está assistindo esse vídeo, ótimo! Significa que deve ter incomodado você o suficiente a ponto que você clicou nesse vídeo, porque tem pingos de verdade aqui que machucam. Não precisa ser um gênio nem nada desse tipo para conseguir ver o problema, mas já que alguns de vocês parecem ter dificuldade, vamos aos fatos concretos, ok? Os números não mentem! Durante a gravação desse vídeo em 13 de fevereiro de 2026, essas aqui são as estatísticas na bolsa deles. O market cap deles está aproximadamente 50 bilhões de dólares, o preço sobre lucro inexistente, a empresa não tem lucro contábil, não tem gap. O prejuízo líquido do Q4 de 2025 deles foi de menos 318 milhões, sim, em 3 meses. O prejuízo operacional anual passou de menos 1 bilhão. A margem líquida, menos 23%. Para cada dólar que entra, eles queimaram 23 centavos a mais. O Free Cash Flow de 2026, crescimento projetado de apenas 26%, comparado a 144% do Q4 de 2025. Deixa eu repetir, porque parece que não está sendo claro. Uma empresa avaliada em dezenas de bilhões de dólares não consegue ter lucro. E aqui está a pegadinha que os analistas do Wall Street ignoram. O tal do Free Cash Flow positivo que eles adoram mostrar, ele só existe porque a empresa paga os funcionários com ações, não com o dinheiro do caixa. Em 2025, a diluição de ações Stock-Based Compensation foi de quase 1 bilhão. Traduzindo, eles não estão gerando valor, estão imprimindo ações e diluindo você, o acionista, para manter as luzes acesas. Isso não é investimento, é esquema de transferência de riqueza do acionista para os executivos. Ah, mas o gráfico de usuários está subindo. Eu sei que os defensores de ação vão gritar, mas o DAU, usuários diário, bateu 151 milhões, crescimento de 69%. Ótimo! E gráfico de pessoas subiu. Mas em finanças existe uma diferença brutal entre usuário e cliente. O gráfico de usuários mede vaidade. O gráfico financeiro exige carteiras abertas. E adivinha? A qualidade da receita está caindo como moscas. Onde está o crescimento explosivo de usuários? Não é nos Estados Unidos ou na Europa, onde as crianças têm cartão de crédito dos pais ilimitado. O crescimento vem de Brasil, Índia, Indonésia, Filipinas, Ásia Pacífico, região onde o volume é gigante, mas o poder de compra, o RPU, é uma fração do mercado americano. Traduzindo em português bem claro, um jogador nos Elvas compra 800 Robux por apenas 10 dólares, como se fosse dinheiro da merenda escolar. Para um jogador médio na Índia ou no interior do Brasil, 10 dólares é um investimento significativo. O resultado? O ABPDAU, receita média por usuário diário, enquanto a base de usuários explode, a receita por cabeça está diluindo. O ABPDAU global caiu ou estagnou na casa dos 11 ou 12 dólares. O custo dos servidores da Amazon AWS e moderação custam o mesmo, seja um jogador americano que gasta 20 dólares por mês ou um indiano que gasta apenas 50 centavos por mês. Vocês estão celebrando a entrada de milhões de usuários que custam dinheiro para manter, mas não geram lucro suficiente para cobrir a conta. Isso é definição de crescimento não lucrativo. DAU explodiu. Ótimo para a manchete. Parabéns.
Custo operacional explodiram, infraestrutura, segurança, mas vou falar sobre essa segurança deles mais tarde. Diluição de ações, recorde, o acionista paga a conta, genial. Lucro real zero, prejuízo de centenas de milhões. Vocês estão comprando uma empresa de 50 bilhões que depende da mesada de crianças e que, quanto mais crescem usuários, mais difícil fica de fechar a conta no azul. Isso não é o futuro do metaverso, muito menos um investimento. É uma aposta e pior, é uma aposta ruim ainda. Mas se acharam isso tudo complicado, tudo bem. Vou explicar o outro motivo que o Roblox é um furo monetário atualmente, de forma tão simples que até um Neandertal entenderia. Na maioria das plataformas que esses investidores pensam, como Netflix e Spotify, eles criam o próprio conteúdo ou licenciam de terceiros, cobram a assinatura do cliente e aí sim recebem lucro. Roblox, por outro lado, depende de desenvolvedores independentes criarem jogos ou depende de jogadores comprarem Robux. Só aí eles ficam com 75% de cada transação, sem jogadores que realmente se importam com o que estão jogando. Não há motivos para comprarem Game Pass para ter vantagens sobre outro player, comprarem itens do catálogo para seus avatares, muito menos investir tempo e dinheiro em experiências dentro da plataforma. Traduzindo em português bem claro, os jogadores que realmente sustentam essa plataforma, que pagam de verdade, que movimentam o ecossistema, que fazem a economia funcionar, eu irei repetir mais uma vez, estão indo embora. E não é especulação minha, os números mostram isso. Reparem nessa instabilidade no gráfico de retenção de tempo do usuário. Isso é comportamento de uma criança mais nova. Essa ideia de ficar entrando e saindo de um jogo e não ficar nele por muitas horas. Não jogadores mais velhos. Já no gráfico de usuários ativos na experiência, isso prova que sim, de fato estamos lidando com perda de usuários mais velhos com o passar dos meses. O que novamente aponta: os usuários podem estar entrando mais, porém estão permanecendo menos, o que na prática não é algo bom para longo prazo. E, novamente, isso prova por que a verificação por IA não é precisa para definir a idade de um indivíduo. Tanto que é justamente por isso que a pesquisa do Roblox oficial acaba sendo falha na prática. Aqui é onde fica realmente interessante. E algo que a maioria dos investidores nem está prestando atenção. Onde está vindo a maior parte do crescimento de DAU? Ásia Pacífico. 46,3 milhões de DAU, crescimento de 96 year over year em bookings, mas as reservas de DAU, usuário ativo diário, apresentaram uma ligeira queda sequencial, segundo analistas da Morningstar. Por quê? Porque esse crescimento vem de novos servers pelo Roblox em regiões que antes não tinham um server regional. Japão, 160% de crescimento, Índia, 110% de crescimento, Indonésia, mais 700% de crescimento, resto do mundo inteiro, incluindo o Brasil, 123% de crescimento. Parece incrível, né? Não é. O problema, players nessa região gastam muito menos que americanos. Por quê? Poder de compra. Um Game Pass de 100 Robux, aproximadamente $1,25, que é facilmente acessível para um jogador nos ELAs, representa várias horas de trabalho para um jogador na Índia, Filipinas, Brasil e até mesmo no Japão. Resultado? Mais jogadores não significa mais receita proporcional. Vocês estão olhando um gráfico de DAU que sobe enquanto a receita por usuário, Average Bookings per Daily Active User, está estagnada ou caindo. O ABP DAU Q3 de 2025, 12,68. ABP DAU Q3 de 2024, 12,70. Reparou algo aqui? Praticamente igual, com milhões de usuários a mais. Sabe o que isso significa? Significa que vocês estão diluindo a base de jogadores pagantes com uma base massiva de usuários que não pagam. E pior, esses usuários novos também consomem recursos de servidor, moderação e infraestrutura. Então vocês estão gastando mais para sustentar mais usuários que pagam menos. Isso não é um crescimento sustentável, isso é um buraco negro financeiro. Mas, beleza, vamos analisar o padrão completo. 2024, o DAU cresceu, receita por usuário caiu, tempo médio por sessão caiu, engajamento por compras caiu. 2025,
DAU continuou crescendo, especialmente na Ásia. Lucro líquido, prejuízo de centenas de milhões. Margem operacional negativa. O ABP DAU estagnado. 2026, não temos um valor ainda, mas temos uma projeção. O CFO da Roblox admitiu: a expansão da margem pode não ser linear. No segmento de menor volume de reservas, estamos uma ligeira queda anual na margem. Ou seja, eles mesmos admitem que a margem pode piorar. E para quem acha que eu estou inventando esses números, isso não sou eu falando, é o próprio Navin Chopra, CFO do Roblox, na chamada de resultados do Q4 de 2025 em fevereiro de 2026. Direto da fonte, gravado, público. Now, that margin expansion may not be linear, as you can see with investments that we're making in 2026. But in the long run, we expect to capture operating leverage from COGS, from infrastructure, and our fixed costs. So as I said, our conviction in the ability to drive very E ele ainda foi além. bookings, we are estimating a slight year-over-year decline in margin. That's driven by the increase in the DevEx rate that we announced last year, and we'll see a full year impact of that in 2026. It incorporates investments that we've talked about related to continued growth in users and engagement, and also AI workloads. And we're also planning to invest more aggressively in safety marketing to better educate our users, parents, and other constituents about everything we're doing to ensure that Roblox remains a leader in online safety. Sabe o que isso significa, como eu disse antes nesse vídeo? Significa que eles estão ganhando mais usuários, mas perdendo dinheiro com cada um deles. É como uma loja que atrai 100 clientes novos por dia, mas 90 deles só entram para usar o banheiro e não compram nada. E você ainda tem que limpar o banheiro depois. Aqui vai outro fato que vocês deveriam ter considerado antes de botar dinheiro nisso. A geração Alpha, nascidos depois de 2010, é fundamentalmente diferente da geração Z, nascidos em 1997 até 2009. Geração Z no Roblox criava conteúdo, investia tempo aprendendo a programar, formava comunidades de longo prazo, pagava por experiências de qualidade, ficava anos em jogos favoritos. A geração Alpha no Roblox, ela consome conteúdo passivamente, pula de jogo em jogo, atenção fragmentada, influência do TikTok / YouTube Shorts, menos propensa a gastar, pais mais conscientes sobre microtransações, prefere conteúdo rápido e descartável, além de abandonar jogos em semanas. E falando em pais mais restritivos, vocês viram as reportagens que saíram pelo mundo sobre Roblox nos últimos meses? ABC, Roblox em alerta após relatos perturbadores de aliciamento de menores. Good Morning America, o que os pais devem saber sobre os recursos de segurança do Roblox em meio a novas preocupações com a exploração infantil online. E sabe o que acontece quando essas reportagens saem? Pais tiram filhos da plataforma. Eu pessoalmente perdi um amigo de jogo porque os pais dele viram as notícias e tiraram o Roblox à força. E eu entendo eles perfeitamente na real. Qualquer pai responsável que vê manchetes como pesquisa de Hindenburg, Roblox é uma antro de pedofilia. Vocês realmente acham que esses pais vão deixar os filhos continuarem jogando? Menos player igual menos receita. É matemática simples. Ah, sim, já prevendo que vai ter gente querendo gritar comigo antes que alguém diga: ah, mas não é responsabilidade do Roblox querer vigiar o filho dos outros. Para! Se uma criança desaparece em um parquinho, quem você culpa? Os pais por não vigiarem 24 horas de uma semana ou o parquinho por não ser seguro o suficiente? Roblox se promove como plataforma para crianças, marketing direto para menores de 13 anos, eventos em escolas. Se você vende para a criança, você é responsável por proteger criança. E os pais? Eles trabalham 8 ou 10 horas por dia, gente. Não podem ficar vigiando a tela do filho segundo a segundo. É responsabilidade da plataforma ser segura por design. Mas não, Roblox escolheu moderação automatizada com precisão questionável, desbanir predadores múltiplas vezes, ignorar mais de 13 mil casos de exploração, mentir sobre segurança enquanto crianças somem. Se Roblox fosse um parquinho físico, seria fechado imediatamente. Mas porque é digital, o David Baszucki continua bilionário. Então, nesse ponto, apenas pais ignorantes ou ingênuos vão manter seus filhos jogando, porque qualquer pai informado já tirou. Mas, se isso não é o que vai fazer você mudar de ideia,
Olhem essa linha tremida. Vocês viram o gráfico que eu mostrei no início? Sério, parem e olhem. Isso não é saúde financeira, isso é um eletrodiagrama de um paciente tendo um ataque cardíaco. Aquelas oscilações violentas, cada uma delas representa uma crise, um escândalo, uma controvérsia que fez jogadores saírem em massa, um processo multimilionário. E a resposta genial do Roblox? Injetar mais dinheiro em marketing para atrair usuários novos, da Ásia que gastam menos, por exemplo. Mas sem resolver o problema de base. Vocês não estão construindo um negócio sustentável, vocês estão tampando buracos num barco afundando. Vocês chamam isso de estabilidade? Eu chamo isso de bomba relógio. E para quem ainda acha que eu tô exagerando, olhem o gráfico da ação de novo. Julho de 2025, Roblox bateu $150. E agora em fevereiro de 2026, só $63. Queda de 58% em 7 meses. Ah, mas ações caem por vários motivos. Concordo, uma ação caída isoladamente não prova nada. Mas quando você combina ação caindo em 58%, insiders vendendo 1,1 bilhões, 293 vendas, 0 compras, prejuízos aumentando trimestre após trimestre, 5 países baniram a plataforma, múltiplas investigações regulatórias, analistas reduzindo price targets, Jeffrey, JP Morgan, Morgan Stanley. Isso não é mais volatilidade normal no mercado, isso é padrão. Sim, tem analista com price target de $119 e 125. Sim, ainda tem gente bullish, mas a tendência é clara: menos confiança, mais cautela, mais downgrades. É quando você vê CEOs vendendo centenas de milhões enquanto falam de crescimento infinito por público. Vocês não acham estranho? David Baszucki vendeu 17,4 milhões de ações desde 2021, totalizando 1,1 bilhões de vendas, 293 transações, todas vendas, 0 compras. O que isso significa? Eu não sei, mas dados públicos mostram executivos vendendo, não comprando. O ecossistema está morrendo. Vocês estão olhando para números de cabeças em vez de sustentabilidade de economia. E aqui está um ponto que nenhum investidor parece entender. Sem criadores engajados, sem desenvolvedores sérios que realmente se importam com suas criações, sem uma comunidade que valoriza a qualidade, o Roblox é uma tela em branco. E falando em criadores, vamos falar sobre um outro problema gigante que mostra exatamente o quanto o Roblox não entende sua própria plataforma. Eles querem substituir pessoas por IA, tanto na moderação quanto na criação de jogos. Em 5 de fevereiro de 2026, Roblox anunciou sua nova ferramenta de IA, chamada 4D Generation AI, que é alimentada pelo modelo atual deles que eles têm, o Cube Foundation Model. A proposta? Gerar mundos 3D jogáveis completos, a partir de textos ou imagem. Democratização da criação, o futuro do game dev. Parece incrível, né? Errado! Eles postaram um vídeo demonstrativo no Twitter deles, com um prompt simples: Woman in a glowing cave, mulher em uma caverna brilhante. E sabe o que a IA deles criou? Uma cópia descarada de Clair Obscure Expedition 33, que foi jogo do ano de 2025. Não era inspirado em, não era similar, era a cópia mesmo. A personagem gerada era praticamente idêntica a Maelle, protagonista do Expedition 33. Mesmo cabelo ruivo com rabo de cavalo, mesma roupa, mesma postura, mesma iluminação. O ambiente, cópia do nível Flying Waters do jogo. Mesma caverna bioluminescente, mesmas formações rochosas, mesma paletas de cores azul esverdeada. A qualidade era péssima, 832 por 480p, rodando a 16 FPS. Mas a semelhança era inegável. Chamar aquilo de jogo é uma vergonha em comparação com o verdadeiro, como vocês podem ver aí. Oh, mas não. A situação ainda fica melhor ou pior, dependendo do seu ponto de vista. Porque a comunidade, eles não ignoraram isso não. Aqui alguns dos comentários no Twitter. Era pra gente fingir que isso aí não é Expedition 33, ou vocês estão vendendo a ideia que geração de IA é roubo de propósito. Sandfall Games, o que você acha disso? Eu me pergunto no que vocês treinaram esse modelo. Ei, Sandfall Games, eu duvido muito que vocês deram a permissão pro Roblox usar o Expedition 33 no modelo de IA deles. Vá voltar a usar a palavra imaginação. Tudo que você mostrou até agora usando a palavra sonho poderia ser muito bem um como induzir a drogas. Se desenvolvedores querem usar esse lixo para inspiração e não conseguem um artista de concept, é melhor eles fazerem isso fora da engine. Tentando ter ideias originais, desafio impossível!
Ah, Roblox, você não é o Expedition 33? Sua engine está pelo menos uma década atrasada em questão de recursos e funcionalidade, comparado com outras engines. E aqui vocês estão tirando a única coisa que fazia o Roblox, a habilidade de criar, e fazendo isso o trabalho de uma máquina. Essa situação vergonhosa cresceu tanto e ficou tão popular que até o ClickCraft, um youtuber com 2,8 milhões de inscritos, tweetou: Roblox está tweetando o que parece ser um monte de ativos do Expedition 33 copiados e gerados por IA. Isso é loucura. É o estado do Roblox em 2026 mesmo. É uma coisa após a outra. E qual foi a explicação do Roblox? O Roblox respondeu com uma declaração corporativa vaga. O sistema foi treinado em uma combinação de dados, incluindo dados proprietários de interação de avatares mundos 3D do Roblox. Perceberam a palavra-chave incluindo? Eles não negaram usar conteúdos de terceiros, só disseram incluindo dados proprietários, ou seja, também usaram outras coisas. E aqui é o mais insultante. De todos os jogos que eles poderiam ter usado na demonstração, de todas as possíveis gerações que a CIA poderia ter produzido, eles escolheram mostrar justamente uma cópia de um jogo premiado na apresentação oficial. Eles nem tentaram disfarçar. Coincidência? Não! Por quê? Isso é um problema gigante? Porque mostra 3 coisas fundamentais sobre a estratégia do Roblox. 1. Eles não respeitam propriedade intelectual. Eles pegam o trabalho de artistas e desenvolvedores reais, jogam numa IA e depois geram versões genéricas, sem alma e ruins desse trabalho. É plágio automatizado em escala industrial. 2. Eles não entendem o valor da criação humana. Eles acham que podem substituir o processo criativo com IA, mas criação nunca foi só input e output. É visão artística, paixão, experimentação, interação e decisões criativas conscientes. Um clanker nunca vai poder fazer isso. Expedition 33 levou anos para ser feito. A IA do Roblox gerou uma cópia pífia em segundos. Qual tem alma? Qual tem valor? 3. Eles estão ativamente trabalhando contra seus próprios criadores. A mensagem que isso manda para os desenvolvedores da plataforma é clara: vocês são descartáveis, vamos treinar uma IA com o trabalho de vocês e depois substituí-los. E aqui está o erro fundamental da estratégia de IA do Roblox. A maioria das crianças dessa geração quer jogar os jogos, não fazer eles. Isso não é especulação, é dado concreto, segundo pesquisas de 2025. Mais de 98% dos jogadores nunca abriu a plataforma de criação. Dos 112 milhões de jogadores diários, a vasta maioria consome, mas não constrói. E o abismo financeiro é ainda maior. Embora o Roblox tenha pago $1 bilhão para a comunidade no último ano, menos de 0,01% dos usuários consegue ganhar dinheiro de verdade. No topo dessa pirâmide, apenas cerca de 100 experiências faturam mais de $1 milhão por ano. No Roblox, o sucesso não é para todos, é uma elite de profissionais. A vasta maioria dos usuários está lá só para jogar. Então, quando o Roblox investe milhões em IA de criação de jogos, pra quem? Não é para os jogadores, eles não ligam. Não é para os criadores sérios, eles estão sendo substituídos. É só para os investidores pensarem: olha, tecnologia do futuro. Mas na prática, não resolve nada. E quando os desenvolvedores sérios querem fazer jogos de qualidade, que investem tempo, que criam experiências únicas, saem da plataforma porque não querem competir com IA. O que sobra? Sobra só jogos de modinha, jogos genéricos, jogos brain rot. Esses jogos não sustentam uma plataforma de longo prazo. Vamos falar de exemplos concretos de o que acontece quando uma plataforma depende de modinha em vez de qualidade. Blade Ball foi lançado em 17 de junho de 2023. Foi um sucesso instantâneo, pico de jogadores simultâneos, 418 mil. Destaque em todos os eventos do Roblox, jogadores do mundo inteiro. E hoje em dia, em 2026, 10 a 20 mil de jogadores concorrentes, uma queda de 95%. O que aconteceu? O jogo foi um destaque de vários eventos oficiais: The Hunt First Edition, The Classic, The Games, Winter Spotlight. E sabe qual era o problema? Muitos jogadores só entravam pelos prêmios dos eventos, não porque realmente gostavam do jogo. O ciclo era sempre o mesmo. O evento começa, os jogadores entram para pegar os itens exclusivos, jogadores saem assim que conseguem, números despencam. E por que eles não ficavam? Porque o jogo tinha game passes por todo lado. Era pay to win descarado. As melhores habilidades
só com dinheiro. As melhores armas, só com dinheiro. Qualquer vantagem competitiva, só com dinheiro. Não tinha profundidade, não tinha progressão real, não tinha alma. Era só um jogo de modinha criado para extrair Robux de crianças durante um mês e depois ser esquecido. Agora vamos falar de Still a Brainrot, um jogo que todo mundo acha que é uma farm infinita e que vai durar para sempre, mas não vai. Still a Brainrot foi lançado em 16 de maio de 2025. É um jogo baseado no meme do Italian Brainrot, onde você compra e rouba personagens chamados Brainrot, que geram dinheiro passivamente. O jogo explodiu! 25,8 milhões de jogadores simultâneos em outubro de 2025. Recorde mundial, por sinal. 600 milhões de visitas em setembro de 2025. Isso foi um pico absoluto. Ficou como o primeiro no Roblox por meses. Parece incrível, né? O próximo grande jogo que vai revolucionar a plataforma. Errado! Aqui está o problema que ninguém quer admitir, incluindo o Bazuski. O jogo é totalmente baseado em eventos e hype temporário. Vamos analisar o padrão. Jogadores simultâneos tiveram um pico de aproximadamente 7 milhões em janeiro de 2026. Agora, estão com aproximadamente apenas 3 milhões em fevereiro de 2026. Isso é uma queda de aproximadamente 57% em um mês. Visitas mensais, um pico de aproximadamente 600 milhões. Setembro de 2025. Agora, aproximadamente 300 milhões. Fevereiro de 2026. Isso é uma queda de aproximadamente 50% em 5 meses. E por quê? Porque o gameplay não tem profundidade. É só comprar Brainrot, Brainrot gera dinheiro, roubar a Brainrot dos outros, repetir isso até você morrer. Não tem história, progressão real, não tem habilidade, não tem conteúdo permanente. É literalmente só grinding passivo, mais eventos temporários. E quando os eventos param, os jogadores saem. O padrão se repete. Outros exemplos recentes: Skibidi Toilet Tower Defense, pico de 30 mil jogadores simultâneos. Hoje, apenas 1 ou 2 mil, queda de 95%. Toilet Tower Defense, pico de 250 mil jogadores. Hoje, 5 a 10 mil. Isso é uma queda de 98%. E aqui está o mais assustador: 99 noites na floresta. Não, a piada não foi intencional. O jogo com mais players do Roblox da atualidade. Pico de 2,25 milhões de jogadores. Setembro de 2025. Hoje, 500 a 600 mil. Queda de 75% em 5 meses. E ele ainda é o jogo mais popular da plataforma. Deixa isso aprofundar. O jogo em primeiro atual do Roblox já perdeu 3/4 dos jogadores em menos de meio ano. Isso não é sustentabilidade, isso é ciclo de morte em câmera lenta. E quando 99 noites cair completamente, qual vai ser o próximo? Quanto tempo ele vai durar? 3 a 5 meses? E se ele durar, vai ser ao menos de ser uma fração do que ele era? Roblox virou uma esteira de jogos descartáveis. Viral, pico, morte, próximo viral. E desenvolvedores sérios que fazem jogos de qualidade que sustentam players por anos. Esses estão saindo da plataforma porque não conseguem competir com algoritmo que só promove viral, marketing zero para jogos de nicho, plataforma que só se importa com DAU. Então sobra o quê? Jogos de Brainrot, jogos de Tower Defense de Skibidi Toilet, jogos de modinha que explodem, dominam por meses e morrem. E sabe quem não segue esse padrão? Jogos de qualidade com criadores dedicados. Murder Mystery 2, lançado em 2014 por Nick Hughes, ainda tem 200k de jogadores, consistente. Doors, lançado em 2022 por L Splash, recebeu update literalmente na semana passada. Chaos Mode 5 de fevereiro. Tower of Hell, lançado em 2018 por Exceptional Studios, que mesmo não estando mais no seu auge, diferente desses jogos modinhas, ele é consistente na quantidade de players. Pillar Chase 2, lançado em 2024 por The Blade Ninja. É um projeto de paixão dele, que por mais que está tendo queda de players, isso é por conta da ausência de updates. O motivo disso? Blade está trabalhando no recode inteiro do jogo. Vocês entendem isso? Die of Death, lançado em março de 2025 por Salsify 10, explodiu para 203 milhões de visitas em menos de um ano. A diferença? Esses jogos foram feitos por pessoas que se importam. Não foram jogados juntos em uma semana para surfar em modinha. Foram desenvolvidos, atualizados e mantidos.
E é exatamente esse tipo de potencial criativo que Roblox está perdendo. Criadores com muito potencial que às vezes nem sabem ainda poderiam estar fazendo o próximo grande jogo de verdade como esses, mas estão desistindo antes mesmo de terminar, fechando o estúdio, arquivando centenas de horas de trabalho. Como é que eu sei disso? Porque eu já fui um deles, e o Roblox mandou uma mensagem bem clara: vocês não importam, apenas ligamos para modinhas virais, e se não for o caso, iremos treinar nossa IA com o seu trabalho. Agora vamos falar de algo que praticamente ninguém no Brasil comentou, mas que já foi um dos maiores escândalos do Roblox em 2025. O caso do The Official Teddy no evento The Hat. Quem é Ted? The Official Teddy, conhecido como Ted, era um criador de jogos no Roblox, mas não era qualquer jogo, ele era notório por criar jogos Kondo. Para quem não sabe, Kondo Games são jogos no Roblox que burlam a moderação para permitir conteúdo sexual explícito. São usados por predadores para aliciar crianças. Os jogos do Ted incluíam Hug People Simulator, simulador de abraço, mas na real tinha conteúdo sexual, V-Hood RP, roleplay com quartos privados e funcionalidades inapropriadas, Sprunk 3D Roleplay, mesma coisa. As thumbnails do jogo dele não eram explícitas em alguns casos, porém, muitas vezes tinham avatares em camas juntos, poses sugestivas, cenários de quartos e banheiros. Ted tinha uma comunidade chamada The Ted Company, com mais de 100 mil membros. Mas se fosse só isso, não ia ter por que eu estar falando aqui, pois é aqui que é onde realmente fica interessante. Junho de 2025, Ted é banido do Roblox, conta terminada, 9 jogos deletados, comunidade desativada. 2 semanas depois, Roblox desbane ele, conta restaurada, jogos voltam, comunidade de volta. Por que, Roblox? Qual é a lógica por trás disso? Não faz o menor sentido fazer uma decisão dessas, por acaso vocês são retardados? Mas as coisas ainda iriam piorar. Em junho de 2025, Roblox anunciou o The Hat, o maior evento de caça aos ovos da história da plataforma. Mais de 100 experiências participando, desenvolvido em colaboração com os melhores criadores, mega produção. Aí em 17 de junho, o youtuber Green Lego Cats 123 Lord Cow Cow descobriu algo. The Official Ted estava na lista de participantes do evento. Não, isso não é um tipo de piada, estou falando sério. Ele foi convidado oficialmente pelo Roblox para participar do maior evento da plataforma. E o que aconteceu depois? Rocketchers, um grupo dedicado a expor predadores no Roblox, fez um post detalhado explicando quem era Ted. A hashtag Boycott The Hat começou a trendar. Desenvolvedores tiraram seus jogos do evento em protesto. Pig, Minitoon, Pressure e vários outros jogos grandes. Até o Crickcraft, de 2.8 inscritos, como visto anteriormente nesse vídeo, tweetou: Roblox, aqui está como você pode consertar isso. 1. Bana o Ted. 2. Atrase o evento. 3. Faça outro desses. Ou apenas simplesmente remova as restrições de UGC para a gente fazer isso por conta própria. Minitoon, criador de Pig. Diante dos acontecimentos recentes, nós não estaremos participando do evento do The Hat mais. A não ser que o Roblox tome ação, nós não podemos em boa consciência dar suporte a um evento sabendo que eles convidaram um ator ruim para fazer parte. Desculpe se é desapontante, mas é desapontante para nós também. Já o criador de Doors, LS Splash, Doors Devlog, nós decidimos tirar o Doors do The Hat. Eu realmente não concordo de como eles estão fazendo esse evento. Honestamente, foi difícil pensar em alguma ideia que fosse divertido para vocês e não iria também decepcionar. As regras do evento em geral, dessa premissa, eram muito limitantes. A liberdade criativa do The Hunt e também do Mega Hunt eram perfeitos. Alguns jogos foram apenas capazes de criar uma simples quest, mas isso foi por causa do período muito apertado de 2 semanas. Tudo que o Roblox tinha que fazer a partir daí era simplesmente dar aos desenvolvedores muito mais tempo e recursos e continuar encorajando eles a terem entradas mais criativas. Dessa vez, eles não entraram em contato com desenvolvedores até dias depois que o evento já foi oficialmente anunciado. Desenvolvedores não podem só pedir pelo Roblox por ajuda ou guia enquanto já tem todos envolvidos em um evento. Nós temos 2 semanas sobrando, exceto que nós não temos os recursos para implementar isso em nossos jogos. Então, como uma resposta tardia às críticas recebidas, no dia 19 de junho, o Roblox finalmente respondeu. A segurança e bem-estar da comunidade Roblox é nossa prioridade máxima e estaremos adicionando diretrizes adicionais a serem qualificadas para participar em eventos da plataforma. The Official Ted não deveria ter sido convidado.
reincidemos o convite dele para o derrete e tomaremos ações apropriadas de acordo com nossas políticas. Não deveria ter sido convidado. Como assim? Não deveria! Vocês têm um sistema de verificação, vocês têm diretrizes. Como um criador conhecido por jogos Kondo foi aprovado para participar. O Roblox também disse que estava reavaliando a lista dos participantes e melhorando o processo de verificação, mas o estrago já estava feito. E esse tweet, por bons motivos, tiveram várias críticas. Crickcraft, uma das thumbnails dos jogos dele, mostra 2 avatares numa cama junto com pesadas implicações de atividade explícita. Eu realmente não sei o que precisa ser investigado aqui, é só olhar a thumbnail. Minitoon, o criador de Pig, agradecemos a remoção dele do evento, mas peço que o time de moderação revise a conta dele adequadamente. Se o jogo dele não segue as diretrizes de vocês, com certeza a conta dele também não. Eu quero que essa plataforma seja mais segura, eu sei que vocês podem fazer melhor. Uma aparência ruim para a plataforma reflete em nós desenvolvedores, já que estamos apoiando ela criando seu conteúdo. Eu não quero ter que fazer esses tweets, mas parece que estamos apenas sendo vistos e não ouvidos. Essa plataforma é como uma casa para mim. Eu quero continuar trabalhando nela e pela plataforma, e acreditar que estou criando algo divertido, convidando todos e os usuários para um lugar seguro. Eu não sei o que está acontecendo aí nos bastidores, mas eu sei que muitas pessoas concordam. Por favor, nos escutem! Urban Shade, o criador de Pressure, está começando a abrir um precedente muito ruim se vocês parecem tão hesitantes em banir alguém que vocês sabem que estão quebrando as diretrizes. O que acontece da próxima vez que a IA convidar outro pedófilo? A comunidade vai ter que fazer outra dança e cantoria de vários dias para vocês? Mas e aí? O que aconteceu depois? 22 de junho, a conta secundária de Ted, Join the Ted Company, foi deletada ou desativada. E aí, em dia 30 de junho, Roblox finalmente baniu Ted permanentemente. Conta terminada, todos os jogos tornados injogáveis, comunidade deletada. Mas só depois de pressão massiva da comunidade, desenvolvedores tirando jogos do evento, mídia cobrindo a história, 10 dias de controvérsia. Mas sabe o que realmente era o mais assustador de tudo isso? Não é que ele foi convidado pro evento, não é que o avatar inocente dele escondia algo tão pesado. É que ele foi banido e desbanido múltiplas vezes antes disso. Ou seja, Roblox sabia quem ele era, sabia o que ele fazia e ainda assim desbaniram ele, restauraram os jogos dele e convidaram ele pro evento oficial. Isso não foi um erro de sistema, isso não foi falha de moderação, isso foi negligência ativa. E levanta a pergunta: quantos outros TEDs ainda estão na plataforma? Quantos outros erros o Roblox ainda está fazendo diante dos nossos olhos? Vamos falar agora de um problema que o Roblox tenta minimizar há muito tempo: predadores operando livremente na plataforma. Vocês conhecem o Schlapp? Quem? Ah, vocês sabem, só um youtuber bem pequeno, muito pouco conhecido, com 2.39 mil inscritos. Só uma coisinha de nada, né? Michael, só conhecemos pelo primeiro nome, tem 22 anos hoje. Quando era criança, ele foi aliciado no Roblox. Um desenvolvedor proeminente da plataforma aliciou ele. O abuso foi tão severo que Michael tentou suicídio. A mãe dele descobriu, reportou pro Roblox, mas o Roblox não fez nada. Nada! Anos depois, Michael decidiu que se Roblox não ia proteger as crianças, ele ia. Criou uma operação de caças a predadores, trabalhou com a polícia, documentou tudo no YouTube estilo To Catch a Predator. Resultado? 6 prisões confirmadas de predadores que ele pegou. 6! E sabe como o Roblox reagiu? A gratidão da plataforma? Em 9 de agosto de 2025, depois da 6ª prisão, Schlapp recebeu uma carta de cessar e desistir do Roblox. Eles baniram a conta dele, ameaçaram um processo legal, alegaram que ele estava violando as políticas da plataforma. O cara que pegou 6 predadores foi tratado como problema. Enquanto isso, os predadores que ele não pegou ainda operando livremente. Uau, simplesmente genial Roblox. Mas a partir daqui só fica ainda mais louco, porque em um dos vídeos dele, o Schlapp faz uma demonstração. Ele conseguiu encontrar um predador em 20 segundos na plataforma. 20 segundos! Não foi um canto obscuro, não foi um servidor privado. Foi em um jogo popular, usando o chat público com crianças presentes. Isso é o Schlapp com 20 segundos. Imagina quantos predadores estão operando agora mesmo enquanto você assiste esse vídeo. E é claro, ainda vai ter gente falando que todo jogo online vai sempre ter predadores. Mas aí que está a questão: em 20 segundos, onde você já viu isso em algum outro lugar? Porque eu nunca vi, você viu?
E para quem ainda acha que de alguma forma o caso não poderia ficar mais feio, a história ficou tão séria que Chris Hansen, o cara do To Catch a Predator original, está fazendo um documentário sobre o caso do Schlapp e predadores no Roblox. Congressista Rokana criou uma petição com meta de 1 milhão de assinaturas pedindo ação contra predadores na plataforma. Normalmente eu teria colocado uma gameplay, alguma coisa assim de fundo com o resto desse vídeo, mas para essa parte eu simplesmente não consigo. Porque esses não são casos hipotéticos, são crianças reais que foram aliciadas, sequestradas, abusadas ou mortas. É simplesmente uma situação muito desagradável e triste para todo mundo, incluindo os pais dessas crianças. Eu realmente espero que elas estejam bem. Thomas Medlin, 15 anos, sumiu depois de ir para Nova York e encontrar alguém que conheceu no Roblox. Ele ainda está desaparecido. A mãe disse que detetives acreditam que ele conheceu essa pessoa no Roblox, mas o Roblox negou qualquer associação. Não encontramos tentativa de direcioná-lo para comunicação fora da plataforma. Poderia ser verdade? Poderia, mas ninguém sabe de fato o que aconteceu. E novamente, confiar no Roblox hoje em dia está quase impossível pelo tanto de promessas que eles fazem e que sempre quebram. Quem pode dizer que não estão mentindo também nesse caso? No dia 9 de janeiro, os policiais aparentemente encontraram um vídeo do Thomas indo à ponte de Manhattan às 7 horas da tarde e 6 minutos. E logo após, em 7 horas da tarde e 10 minutos, a câmera pegou alguma coisa caindo na água, embaixo da ponte. Mas porque não haviam câmeras para mostrar ele saindo da ponte, a polícia de Nova York acredita que ele se suicidou. Mas há problemas dessa teoria. O suposto vídeo não foi mostrado aos pais e muito menos exposto para ser feito notícias a respeito. Se eles tivessem tanta certeza, o que estão escondendo? Além disso, o corpo não foi encontrado mesmo após um mês. Você pode até pensar que isso seja normal. E sim, corpos que caem naquela região demoram para ser encontrados, não são encontrados de primeira. Porém, geralmente demoram apenas 7 até 10 dias. E mesmo assim, não foi encontrado nada. Não só isso, mas Thomas também parecia animado de acordo com a mãe dele, Eva Nyan. E além disso, ele estava saindo com uma mochila cheia de coisas. Chris Hansen entrou no caso, e ele está no lado da família para tentar descobrir o que aconteceu de fato. No dia 6 de fevereiro de 2026, em um dos episódios dos seus documentários, não foi apenas clickbait. Conversando com a mãe de Thomas, foi descoberto que o garoto tinha 4 contas alternativas no Roblox. O que novamente é um dos motivos que está muito difícil confiar no Roblox. Por que não mencionaram nenhuma conta alternativa? E antes que alguém venha me perguntar se eu acredito que o Chris Hansen mentiria sobre isso, não, eu duvido muito. O cara formou essa carreira inteira sobre esse tipo de casos. Não faria sentido ele mentir e arriscar a carreira inteira dele por alguma coisa tão superficial assim para alguém do nível dele. Impression everything was going to go until this whole thing happened. We found out he had another 4 different Roblox accounts, including the one I set up. 4 different Roblox accounts. Yeah, none of this information come to me, and we didn't even know how this Roblox account was set up without the parental control. How can I never receive the email say, hey, under this account seems as there was a new email set up, anything, I would think something will come to me, I would be notified. No, nothing. Everything that does, everything, no information whatsoever. Until this time happened, was like 5 Roblox account. I was shocked. I still think it was a new Roblox account nobody even know about. So that's what I'm aware. Well, kids are tricky, and they don't see the danger in front of them, especially at the age of 15. We know young men don't fully mature until they're 25. Mm. So a smart kid at Thomas's age is crafty, and he doesn't see the danger in doing this. He thinks it's an adventure. Tyler Thomas, mais Hailey Busby. Tyler, 39 anos, conheceu a Hailey com 17 anos, pelo Roblox e League of Legends. Hailey foi sequestrada, morta na Wayne National Forest. Tyler confessou ter matado ela. Tinha pornografia infantil no celular e usou Roblox para iniciar o contato. 2 irmãs, 12 e 15 anos, sequestradas por um cara de 19 anos que conheceram no Roblox em 2025. O processo de aliciamento durou meses. O predador chegou a usar o Snapchat, porém todo o contato inicial foi pelo Roblox. Califórnia, abril de 2025. Um homem de 27 anos, Matthew Naval,
se passou por uma criança no Roblox para contatar uma menina de 10 anos. Ele conseguiu o endereço da criança e a sequestrou da sua casa em Taft. Ela foi encontrada a centenas de quilômetros de distância dentro do carro dele. Flórida. Um homem de 29 anos, Justin Adkins, coagiu uma criança de Green Cove Springs, na Flórida, a produzir centenas de imagens e vídeos de abuso. Quando ela tentou parar, ele passou a fazer ameaças graves para manter o controle. O contato começou no Fortnite, mas migrou para o Roblox e Snapchat. O agressor usou a economia do jogo para manipular a vítima, enviando Robux e presentes, incluindo um iPhone novo, para comprar a confiança dela e exigir fotos de melhor qualidade. O procurador-geral da Flórida, James Ultimer, declarou explicitamente que o Roblox se tornou um terreno fértil para predadores. E tem mais de centenas de casos ainda. O escritório de advocacia Steiner Gold Grieco e Hensley, em Chicago, está representando mais de 500 vítimas de abuso em plataformas como Roblox. 500 vítimas! Deixa isso aprofundar! Mas, de tudo isso, tem uma coisa que ainda me revolta mais do que essa questão dessas crianças e vítimas. Lembram-se das entrevistas que o Bazuski fazia alguns tempos atrás? Então, quando perguntado sobre o problema de predadores, ele disse o quê, hein? And I think we should start by just talking about the scope of the problem here. What has led you to this point, and how do you think of the problem of predators on Roblox? We think of it not necessarily just as a problem, but an opportunity as well. An opportunity. Uau, David, simplesmente, nossa! O cara usou a palavra oportunidade para descrever crianças sendo aliciadas. E quando é pressionado sobre os processos, dizendo que Roblox é onde os predadores vão para achar crianças, o que ele respondeu? Say in the lawsuit or the press, yes, I would categorically reject the actual description of what you're saying. Negação total diante das evidências incontestáveis. Em janeiro de 2026, Roblox implementou verificação facial obrigatória para usar o chat. A justificativa? Segurança infantil e combater predadores. Parece uma boa ideia, não é? Porém, a realidade é um desastre completo que está matando a plataforma. Pois, o que prometeram? Roblox disse que a verificação ia confirmar a idade real dos usuários, prevenir predadores de se passarem por crianças, tornar a plataforma mais segura e proteger a próxima geração. Mas aí que tá. O que realmente aconteceu? Primeiro que não reduziu os predadores. Na verdade, em alguns casos, até facilitou e piorou a situação. Por quê? Porque agora os pais estão verificando para crianças. Criança quer chat, pai escaneia o rosto dele. Agora a criança está marcada com mais de 21 anos no sistema. Resultado? Crianças sendo expostas a mais adultos, não menos. Isso é, quando a verificação não falha. Sem falar no mercado negro de contas do Roblox verificadas, que aí um predador simplesmente pode escolher a faixa etária que ele quer. É como um menu de restaurante. 2. Destruiu a comunicação e com ela o Roblox junto. É aqui onde fica crítico para o futuro da plataforma. Uma das maiores forças do Roblox sempre foi a capacidade de fazer amigos, criar comunidade, colaborar em tempo real, formar conexões sociais. Com verificação facial obrigatória, mas conexões confiáveis, crianças sem ID não podem usar chat, pais que não confiam em dar dados biométricos tiram filhos da plataforma, comunicação virou inexistente em muitos jogos, consequentemente, o DAU começa a cair em alguns países também. Os investidores simplesmente parecem não entender. Para crianças, além da qualidade de um jogo, amizades são um dos principais fatores para ficarem nele. Não é só os gráficos, não é a jogabilidade e com certeza não é o quanto de dinheiro vocês gastaram nessa plataforma. É com quem elas jogam. Se elas não podem fazer novos amigos facilmente, falar com amigos existentes, coordenar jogadas, simplesmente socializar, elas saem. E quando saem, DAU cai, receita cai, a plataforma morre. Pois se vocês já não estão agradando os players antigos, certamente não estão agradando também os players novos. Ah, rapaz, o tanto de gente que ficou falando bem desse update, como se o Roblox tivesse feito uma salvação. Mas eu tenho várias coisas para falar sobre esse updatezinho. Vamos primeiro começar como é que essa solução é super inconveniente a ponto de quase ser inútil. Porque aqui tá como ela funciona. Em teoria, você escaneia o rosto para verificar a idade, beleza.
adiciona pessoas como conexões confiáveis, pode falar com elas mesmo em grupo de idades diferentes. Parece o chat normal de volta, né? Errado! Pois aqui como ele funciona na prática. Método 1, QR Code ao vivo. Vocês dois precisam estar fisicamente juntos e escanear QR Code na vida real. Se vocês moram em cidades ou países diferentes, azar! Método 2, importar contatos do telefone. Ambos precisam ter número de telefone registrado no Roblox. Mas e se o país não é suportado? Vários não são? Não funciona! Método 3, upgrade de conexões comum. Para esse método, você deve clicar o botão adicionar conexão confiável que aparece nos 3 pontinhos no perfil de um amigo. Mas tem problemas aqui. Primeiro que requer estimativa de idade obrigatória para ambos. Se um de vocês não verificou a idade, a opção nem aparece. Se você tiver mais de 18 anos e quiser adicionar alguém de 13 ao 17, esse botão é desativado por segurança. O Roblox te obriga a usar o QR Code, método 1 ou contatos, método 2. E para finalizar de forma decepcionante para a surpresa de ninguém, se você enviar uma print do QR Code, seja lá de qual dos métodos você usou, é apenas salvo como conexão comum. Genial! Incrível! Eu nunca poderia pensar em uma solução tão complicada assim. Roblox, parabéns! O resultado dessa incrível decisão por parte deles? Irmãos não conseguem jogar juntos muitas vezes, primos de idades diferentes não conseguem falar, amigos de escola com 1 ou 2 anos de diferença podem ficar separados, e famílias que não moram juntas não tem como coordenar fácil. E tem mais, nem funciona direito. Relatos no Dev Forum de janeiro e fevereiro desse ano. Eu não vou ler eles um por um, mas se vocês quiserem ler os comentários ou procurar sobre, podem pausar o vídeo. Eu estarei aqui aguardando. Mas o problema fica bem claro, só de dar uma lida rápida nesses comentários. É um sistema quebrado, inconveniente e inconsistente, e que ainda por cima está ativamente destruindo a experiência social da plataforma. Além disso, o fato de um dos métodos ser um QR Code abre a possibilidade de, se caso houvesse um usuário mal intencionado, os vários golpes novos que poderão ser aplicados por meio de QR Codes falsos / modificados por edição de prints, isso se torna uma dor de cabeça maior quanto mais você para pensar realmente sobre as falhas desse sistema. Mas sabe o que é o ouro dessa experiência toda? O Roblox diz que eles não mantêm sua imagem depois da verificação, mas a biometria nunca é apagada. Sabe como a gente sabe disso? Porque é usada para treinar a IA deles, direto da documentação oficial deles, parceria com a Persona. Roblox descreve avisos de privacidade separados para gerenciamento de mídia biométrica e facial. Tradução: eles ficam com seus dados biométricos. Ou vocês acham que uma base de dados biométricos de dezenas de milhões de crianças não é valiosa? A empresa parceira deles é a Persona, financiada pelo Founders Fund de Peter Thiel. Vocês realmente acham que eles vão deletar esses dados? Nunca! Mas ok, talvez esteja sendo muito pessimista. Vamos lá ver o resto desse update. Meu Deus do céu. A IA deles é péssima. Casos documentados de janeiro e fevereiro de 2026. Crianças identificadas como adulto. Menina de 14 anos marcada com mais de 21 anos. Menino de 12 verificado como adulto. Resultado: expostos a conteúdo 17+, e adultos identificados como crianças. Pais tentando verificar como adultos, marcados como 13 ou 17. Resultado: não podem falar com os próprios filhos. Mas não acaba aí não. Deepfakes passando fácil. Um garoto pintou uma barba com canetinha e foi aprovado como adulto. Ainda que isso é uma versão reforçada do sistema, porque originalmente você conseguia passar com fotos de celebridades da internet, até mesmo com uma foto do The Rock. Simplesmente, como que é pra gente acreditar que isso está protegendo crianças, quando isso, um truque patético desses, consegue passar por uma IA de $1 bilhão? Equipe Roblox, David Baszucki, que merda vocês estão fazendo? Acordem! Mesmo que o Roblox não seja o único fazendo esse processo, é inegável, ele também está fazendo parte da normalização de uma geração inteira aqui.
deve dar seus dados biométricos e isso é considerado ok, escanear o rosto é necessário e privacidade é menos importante que convivência. Isso vai ter consequências a longo prazo. Ainda mais quando o seu sistema é tão vagabundo a ponto que um Max Steel, um boneco qualquer, quase passa. O antigo chat podia não ser perfeito, mas pelo menos se tivesse alguma coisa estranha acontecendo, tinha gente como reportar em volta, ver o que estava acontecendo e avisar. Agora, não tem nada que pode ser feito. Se um predador está preso numa categoria que não é a idade real dele, acabou. Você não pode fazer nada. E quando o menor fica preso com um pedófilo, muitas vezes ele não vai nem entender o que está acontecendo. É isso, ou é um menor de idade estando preso com adultos. Esse sistema falhou na única função que tinha. Para a surpresa de absolutamente ninguém, após tantos updates ruins, quando a verificação facial foi implementada, protestos massivos aconteceram dentro da plataforma. Jogadores criando os avatares do protesto, jogos inteiros fechando em solidariedade, desenvolvedores removendo o chat dos jogos fora da plataforma. Hashtags trend no Twitter, vídeos virais no TikTok, petições com centenas de milhares de assinaturas. E Roblox ignorou tudo. Resultado imediato. Notícias começaram a cobrir o desastre que foi essa atualização. E eu sei, não sou investidor e muito menos estudei economia por anos. Mas é fato, Roblox não tem como viver dessa forma corporativa. Se eles continuarem ignorando, DAU vai cair. Isso vai significar também queda de engajamento. Ou seja, a plataforma vai morrer. Agora, vocês sabem essa moderação de IA que eles tanto se gabam, né? Então, falsos positivos em massa. Janeiro e fevereiro de 2026 foi particularmente brutal. Contas legítimas sendo terminadas sem aviso, desenvolvedores com anos de histórico, jogadores que nunca violaram regras, pessoas perdendo milhares de dólares em itens, jogos e investimento. Razão alegada? Evitar ação de moderação. Razão real? A IA flagrou algo que nem existe ou sem contexto. Exemplos reais documentados. Esses casos do R Roblox Bans e R Roblox Help devem dizer tudo o que vocês precisam saber. Eu desisto de tudo. Literalmente minha conta foi excluída 3 vezes por conta dessa moderação idiota. Agora perdi completamente tudo. Fui banido em mais de 5 contas minhas. E o Roblox não vai me explicar o motivo. Por favor, me ajudem! Onda de ban por um ban em janeiro. Sim, essa é uma história muito triste. Durante o dia, minha conta foi bloqueada por cookies e eu nem percebi. Esse último foi praticamente o que aconteceu comigo, mas eu vou falar disso depois. A IA é incompetente. Lembram do caso onde um desenvolvedor subiu uma textura de madeira para um jogo dele e foi banido por conteúdo sexual, porque a IA achou que era pele humana? A IA não entende contexto, ela vê pixels e chuta. E o chute dela custa a sua conta de 10 anos ou às vezes para sempre. A IA é tão burra que se você xingar a si mesmo de brincadeira, ela te bane por bullying. A vontade de rir, mas também é de chorar, de tão ridículo que isso é. Ela não protege você dos outros, ela protege você de você mesmo, te expulsando da plataforma. O hebraico inteiro é considerado inapropriado por ela. Isso é real e é absolutamente insano também. A IA deles detecta hebraico como conteúdo inapropriado. O idioma inteiro é automaticamente censurado. E por quê? Provavelmente porque alguns caracteres hebraicos têm similaridade visual com caracteres usados por trolls para burlar o filtro. Solução do Roblox? Banir tudo em hebraico. Dane-se o contexto. Quem liga, né? Resultado dessas burrice aí? Jogadores israelenses não conseguem usar chat, desenvolvedores não conseguem criar jogos em hebraico. Discriminação automatizada. E não é só hebraico, árabe também. Pensa, qualquer script não latino é suspeito, de acordo com essa IA. Ela muitas vezes acha que o usuário normal é quem está burlando as regras. Enquanto isso, predadores de verdade conseguem burlar facilmente usando leet speak. Vou aqui colocar alguns exemplos em tela para vocês. Agora, quer ouvir algo bem engraçado? Essa IA que eles tanto falaram que ia ajudar a melhorar a segurança, ela não detecta isso. Ou seja,
Temos um sistema que bane jogadores legítimos só porque eles falaram em hebraico ou por causa que ela não entendeu o contexto, bane jogos educacionais com contexto histórico, ignora predadores que usam código básico. Perfeito, sensacional, nossa, de novo, parabéns Roblox. Mas rapaz, não tinha como eu dar o prêmio ainda de maiores idiotas do planeta pra vocês sem falar do sistema de apelação impossível. Já alguma vez tentou apelar um ban injusto? Boa sorte! O processo é submeter um ticket, formulário genérico, resposta automática. Após revisão, a ação foi mantida. Tempo de resposta 24 ou 72 horas muitas vezes. Revisão humana real nunca acontece praticamente. Ticket fechado automaticamente. Resultado, você perde antes mesmo de começar. Deve fórum tá cheio de posts como: problema na moderação do Roblox, estão causando banimentos injustos. A moderação de IA é uma merda, está fugindo do controle e não podemos fazer nada a respeito. Reativada em 16/12/2025, banida novamente em 14/1/2026. Conta hackeada, encerrada injustamente. Dados concretos, a IA é objetivamente pior. Não há desculpas válidas para essas decisões, além do fato que o David e a Roblox Corp como um todo tá querendo economizar centavos com a gente, acham que a gente é idiota e ficar esperando. Agora parando um pouco de IA, porque, meu Deus do céu, chega de IA. Vamos falar sobre alguma coisa diferente. E quem mais iríamos estar falando tirando nosso queridinho David Baszucki? Vamos falar sobre a ideia mais insana de todos os tempos de acordo com ele: transformar o Roblox em um app de namoro. Sim, vocês não ouviram errado, é isso mesmo que ele disse. Em julho de 2025, numa entrevista no podcast do Tech Stuff, Baszucki disse de forma resumida: pessoas com 21 anos ou mais poderão ir em encontros virtuais através do Roblox, talvez assistindo um filme, indo ao show virtual ou saindo num café online. Isso vai ajudar a combater solidão e formar conexões que podem virar relacionamentos no mundo real. Ele literalmente previu que milhares de adultos vão conhecer primeiro no Roblox e depois formar relacionamentos reais. Isso não parece familiar para vocês? E não, essa nem foi a primeira vez, nem a última que ele disse algo assim. We do believe there's an enormous population where traditional ways of meeting are scary, awkward, and ultimately we think 3D simulated meeting, I'm not going to use the D word, but subsequently real-life relationships is going to happen. You've described Roblox as a wellness platform, even more so than it is a gaming platform. What do you mean by Roblox as a wellness platform? Young people who've gotten disconnected at school, young people going through a mental health crisis, young people who are going through something, finding people on Roblox to connect with. I mean, it sounds gratuitous for me to say it, but parents saying, like, my kid is alive because they found people on Roblox. So I think there's a loneliness epidemic going on in the world. I mean, I'll go out on a limb and I'll say for, like, in quotes, 21 and up, ID verified, opted in, someday we'll have dating on Roblox. And I think a lot of people who might be afraid to go on a real life date might find it easier to have a virtual date to start. And then if they connect, move to the physical world. So I think, you know, in a wellness platform, I think of as a platform to help loneliness and help bring connection. Mas nossa senhora, o David Baszucki é um gênio, é um cara de outra geração mesmo, não é possível isso. O cara tá à frente do seu tempo, que ideia brilhante. Adicionar funcionalidades de namoro numa plataforma frequentada majoritariamente por crianças, o que poderia dar errado? Tudo! E aqui está porque isso é a pior ideia possível. Primeiro que tem um estigma social massivo. Imagina, você falando pros seus amigos ou família: conheci minha namorada no Roblox. A reação que você vai receber: risadas, confusão. No jogo de criança? Sério? Ela tem sua idade? O estigma é gigantesco e não é injustificado, considerando que a plataforma já tem problema sério com predadores. Vocês realmente acham que adicionar funcionalidade de namoro numa plataforma que já tem
centenas de casos documentados por predadores, Hindenburg chamando de antro de pedofilia, múltiplas investigações governamentais, mais de 35 processos de famílias. Vai melhorar a situação? Não! Vai piorar exponencialmente. Por quê? Porque agora predadores têm justificativa oficial para estar lá. Ah, eu tô aqui para conhecer pessoas da minha idade, enquanto na real estão aliciando crianças que mentem a idade ou usam ID dos pais. E os adultos que ficam no Roblox, eles estão lá pelos jogos. Os que não são predadores, quem realmente quer namorar e não é um predador, já usa Tinder, Bumble, Hinge, OkCupid, Match.com e Harmony, apps especializados em dating com funcionalidades otimizadas. Não tem nenhuma razão para um adulto sério sobre namoro ir pro Roblox só pra isso. Os adultos que ficam no Roblox e não são predadores novamente estão lá pelos jogos de qualidade, comunidade de hobbies específicos, criação de conteúdo, nostalgia, não pra namorar. E mesmo com esse requisito da verificação de mais de 21 anos, vocês já viram mesmo que o sistema não funciona? Pais verificando para crianças e aí a criança fica marcada com mais de 21 anos no sistema e desfalsos passando, deepfakes enganando o sistema, contas compartilhadas e com 30 ou 40% de taxa de erros muitas vezes. Vai ser impossível garantir que só adultos reais estão nesses espaços de dating. E o que tudo isso significa? Crianças expostas a predadores com ainda menos fricção. E além disso, já existem apps muito melhores para isso, como eu já citei antes. Por que recriar algo que já existe e funciona infinitamente melhor em outras plataformas? Não faz sentido, a não ser que a verdadeira razão, a verdade estava na nossa cara esse tempo todo. Ele mesmo disse e a gente não sabia. Growing and growing, like fastest growing segments on Roblox are 21 and up right now. Or at least people who say they're 21 and up. Yeah. Puta que pariu a cara dele. Parei. Ok, agora voltando ao vídeo. Para quem não entendeu, o motivo que o David Baszucki ficou com aquela cara de merda lá foi por causa que o Kevin Rose, com aquela pergunta, ele perguntou de um jeito que ele já sabia que as pessoas estão pulando a verificação de etapa, burlando ela, enganando o bot. Ou seja, o próprio David não quer admitir, mas ele mesmo sabe. O mercado de gente mais velha não está aumentando tanto assim como ele quer pensar ou enganar os investidores sobre. Aí eles pensam que o Roblox e o David Baszucki estão revolucionando o mercado, porém eles mesmos não sabem muitas vezes que estão sendo enganados feito patinhos. É engraçado demais, mas também ao mesmo tempo é meio triste pra falar a verdade. Mas de novo, continua sendo uma piada de mau gosto, por causa que isso aqui é só feito para enfiar métrica de engajamento e usuários mais velhos pros investidores. E se isso significa colocar funcionalidades perigosas numa plataforma frequentada majoritariamente para crianças, eles não ligam. Lucro vale mais que segurança, sempre foi de acordo com eles. É, rapaz, tá na hora de um dos meus hobbies favoritos de fazer na internet: espalhar uma desinformação e nem checar se é verdade, mas dane-se, né? Dá views, né? Parando aqui. Vamos falar agora de uma das maiores desinformações espalhadas na internet recentemente. David Baszucki está chorando por causa do backlash da comunidade? Em janeiro de 2026, começaram a circular TikToks e YouTube Shorts virais mostrando clipes de David Baszucki aparentemente emocionado, com legendas tipo: CEO do Roblox chora após o backlash da comunidade, David Baszucki em lágrimas depois do update polêmico, CEO do Roblox não aguenta mais a pressão. Milhões de visualizações, centenas de milhares de compartilhamento. É como água no deserto. Mas sabe qual é o problema? Não é que ele tava chorando igual um bebezinho. Não. É que é mentira! Eu sei que agora vai ter kid aí nos comentários querendo me xingar e me chamar de mentiroso. Coitadinho do Baszucki, é culpa do Matt Kaufman, blá blá blá. Mas quer saberem a verdade aqui? Crickcraft, com 2.8 mil inscritos, como visto já nesse vídeo mais de uma vez, ele fez um vídeo completo debunkando essa desinformação. Principais pontos: 1. A entrevista de 2025, não de 2026. O vídeo que estão usando é de uma entrevista do ano passado, antes das controvérsias recentes, tipo a verificação facial ou o drama das caras clássicas. Ou seja, nem é essas polêmicas, é completamente fora de contexto que vocês estão pegando. 2. Ele não estava chorando. Ele ficou visivelmente irritado quando foi confrontado com fatos sobre predadores na plataforma. 3. Baszucki tem todo o poder. Aqui é onde fica importante. Muita gente tá espalhando que mas Baszucki é só o CEO, ele não controla tudo. Errado! Ele não é um mascote. Crickcraft cita o Sec Flings de 2025. Como CEO e Chairman of the Board, Baszucki é a autoridade máxima no Roblox.
Ele é literalmente o chefe da companhia inteira. E cada decisão e update importante passa por ele. E tem mais. Sentando o Sec Flink de 2025, Bazuski tem mais de 60% total de poder de voto total. Ou seja, permite que ele faça overwrite de quase toda a decisão. 60% do poder. Na verdade até mais que isso. Vocês entendem o que isso significa? Ele literalmente pode fazer o que quiser com essa empresa. Pode vetar qualquer coisa. Pode aprovar qualquer coisa. Todas as decisões ruins, ele aprovou. Matt Kaufman não é o vilão único. Tem gente tentando colocar toda a culpa no Matt Kaufman, Chief of Safety Officer. A culpa é do Matt, ele cuida de toda moderação. Mas o Crickcraft novamente esclareceu no vídeo dele. Matt Kaufman é o Chief Safety Officer, que cuida da moderação e reporta diretamente pro Bazuski. Kaufman não supervisiona updates de gameplay. Ou seja, Kaufman cuida de segurança. Bazuski aprova tudo. Ambos são culpados, assim como a empresa inteira. Porém, de todos, o Bazuski é o maior culpado, pois se alguma coisa passou por ele, é porque ele deixou. 5. Crítica não é igual a ataque pessoal, gente. Até o Crickcraft concorda com isso. No vídeo dele ele deixa claro: enquanto eu explicitamente não apoio ataques pessoais, é um absurdo sugerir que usuários não deveriam criticar updates só por evitar um CEO multibilionário triste. E ele tá 100% certo. Bazuski é um bilionário e ele não é uma vítima. Porque essa desinformação é perigosa? Porque ela desvia a responsabilidade. Se as pessoas acham que o Bazuski é um coitado que tá sofrendo e não tem controle, elas param de cobrar mudanças. Elas sentem pena em vez de exigir direitos. E é exatamente isso que o Roblox quer, que o Papai Noelzinho aí de vocês quer, que o vovô aí quer. Mas vocês querem mesmo saber a verdade? David Bazuski, ele aprova todos esses updates polêmicos. Ele tem 60% ou mais de poder de voto na empresa. Ele pode escolher mudar qualquer coisa ou não mudar. Ele pode escolher não fazer. Ele não é uma vítima. Ele é cúmplice sim. E quando ele diz coisas como predadores são uma oportunidade, ou como namoro no Roblox é uma ideia brilhante, fica bem claro onde estão as prioridades dele. E não é com a gente. Essa parte do vídeo é justamente porque as pessoas estão parando de jogar Roblox e tentando protestar contra a plataforma. Lembra do post anunciando a migração das cabeças normais para as cabeças dinâmicas que estão prestes por vir? Então, não é como se a comunidade não tivesse reagido nos dev fóruns, porque na real foi muito negativo. Não teve praticamente uma alma viva sequer que gostou desse update. Todos foram contra. Então, Roblox sendo a ótima plataforma que eles são em relação à comunidade, né? Sempre fazendo updates que todo mundo quis, menos na parte de todo mundo. Eles não estão pedindo uma migração de cabeças. Não! Eles estão forçando você a fazer isso. Por quê? Eles estão literalmente deletando todas as caras clássicas. Inclusive, não é a primeira vez que eles fazem isso. Vamos ver todas as vezes que eles quebraram alguma promessa. O padrão de mentiras nesse caso. O R6, o avatar clássico. Você deve estar se perguntando por que eu estou mencionando ele aqui, se o Roblox prometeu no último post que nem vai mexer neles. Bem, se eles não vão mexer, eu quero que vocês me expliquem então uma coisa bem simples. Por que eles criaram isso aqui? 2024/2026. Desenvolvimento nos fundos, o Adaptive R6/R15, que é um R15 fingindo ser um R6. Pergunta óbvia: se não planejam remover, por que estão gastando recursos enormes criando um substituto? Resposta: porque eles planejam resolver, só estão mentindo sobre o timing. Caras 2D clássicas. 2025, o Roblox chegou a afirmar: agradecemos o relato sobre esses rostos clássicos. Alguns deles têm mais de 15 anos e devido à sua idade, iremos preservá-los em seu estado original em vez de modificá-los. Agradecemos por nos alertar sobre isso. Obrigado pela sua compreensão. Em 2026 agora, eles estão fazendo o que, hein? Como eu disse antes, eles estão removendo todas elas. Não gradualmente, não opcionalmente, removendo. E é aqui onde os investidores estão errados, gravemente. Crianças se importam com as caras clássicas e diversos outros recursos. Os investidores pensam: são só imagens pixeladas, quem liga? Crianças ligam. E sabe por quê? É a identidade de expressão pessoal. Crianças constroem seus avatares com cuidado, escolhem cada detalhe. A face clássica, que é usada há anos, é parte da identidade delas na plataforma. Remover isso é como arrancar uma parte da personalidade delas. 2. Nostalgia. Mesmo crianças de 10 a 12 anos têm nostalgia das faces clássicas. Lembram de quando começaram a jogar. Comunidade. Faces clássicas viraram símbolos de certos grupos. Comunidades Steel Face, Unismile, etc. E tem mais, o custo delas. Faces 2D são baratas ou eram grátis.
faces 3D, as dinâmicas, elas são caras pra caramba. Crianças sem dinheiro para comprar Robux agora tem menos opções de customização. O resultado? Quando o Roblox remove caras clássicas, crianças ficam chateadas, algumas param de jogar, outras pedem para os pais pararem de dar mesada no Roblox. Menos crianças engajadas igual menos receita a longo prazo. É matemática simples que investidores ignoram. Até roupas 2D estão passando esse risco recentemente, pois esse medo do R6 ser removido junto com as caras 2D vem de muito tempo. E não é só isso, as roupas 2D também, de documentos vazados de 2022 do Roblox. Por exemplo, esse plano de substituição do R6, tecnicamente o R6 adaptativo /R15 é exatamente isso, e eles já estão em produção. Voltando à narrativa para as roupas, o maior problema de se as roupas 2D forem substituídas por 3D, além de uma roupa 3D demorar muito mais tempo de um criador para ela ser feita, ela é mais cara geralmente para ser comprada por um player. O que isso significa? Isso reduz ainda mais o nível de customizações, além que isso iria praticamente exterminar todos esses criadores de roupa 2D que faziam produtos mais acessíveis. Agora, reparem uma coisa. Toda vez que o Roblox faz algo extremamente controverso, eles imediatamente fazem algo nostálgico para distrair a gente. Exemplo mais óbvio, o caso do TED que eu falei aqui mais cedo. 2 semanas depois do acontecido, o Roblox anuncia que o som do UF está de volta, o som de morte original. Eles licenciaram os direitos autorais de volta, só depois disso tudo. Comunidade comemora, esquece temporariamente das controvérsias que está acontecendo no momento. É manipulação emocional clássica. É um padrão que dá pra se reconhecer de longe. De controvérsia grande acontece, backlash interno. Roblox anuncia algo nostálgico pedido pela comunidade. Comunidade se distrai, controvérsia é varrida por debaixo do tapete, nada muda. E se repete infinitamente. Quem o Roblox está realmente ouvindo a esse ponto? Prioridades em ordem. Investidores, praticamente sempre. Anunciantes, parceiros de negócio, quase sempre. Desenvolvedores grandes, às vezes. Desenvolvedores médios, raramente. E a comunidade geral, praticamente nunca. Mas ironicamente, o próprio Roblox parece que não entende. Os investidores não são quem tem o poder real. A plataforma depende dos jogadores para crescer. E a gente sabe disso. Sem jogadores, não há nada praticamente nessa plataforma, pois tudo é gerado pelo usuário. Mas Roblox trata eles como são descartáveis. Então boa sorte pra eles se eles acham que eles podem repor com novos usuários da Ásia, sendo que eles gastam muito menos. Essa estratégia tem prazo de validade e quando expirar, vai dar merda. Vocês sabem aquele ditado que dizem que tudo que sobe um dia tem que descer? Então, nesse caso tudo que o Roblox tentou de subir de errado, agora está descendo com tudo. Por exemplo, eles ainda estão tentando se posicionar como metaverso, mas, ironicamente, o original mesmo, ele morreu! O verdadeiro metaverso morreu! Foi um fracasso monumental da Meta! Deixe isso aprofundar por alguns segundos. Mark Zuckerberg literalmente mudou o nome da empresa inteira para Meta, gastou 70 bilhões desenvolvendo o que prometeu que era o futuro da internet, e o que foi o resultado final? Reality Labs, mais de 1.500 demissões, 10%, e 3 estúdios VR fechados, 19,1 bilhões de prejuízo só em 2025, mais de 46 bilhões queimados desde 2019, Horizon Worlds teve pico de 200 mil usuários e fracassou absolutamente de forma vergonhosa. Para contexto, Roblox tem 70 milhões de DAU, Horizon Worlds foi um deserto virtual, Zuckerberg desistiu. E ainda assim, David Baszucki quer seguir esse caminho com o Roblox. Ou ele está fazendo uma trollagem muito elaborada com a gente, ou ele está querendo pegar todo o dinheiro dos investidores antes de quebrar. Porque, aqui ó, fica a dica, clientela não quer saber de metaverso não, meu amigo. Mas agora, se isso aqui não é o suficiente, vamos falar de outras consequências das ações do Roblox. A negligência deles? Diversos países estão banindo ele pelo mundo. Egito, em fevereiro de 2026, ele baniu completamente o Roblox. A razão? Roblox era uma ameaça à segurança e moral das crianças. Na Palestina, em novembro de 2025, foi banido nacionalmente. Motivo? Proteger crianças de exploração online. Iraque, outubro de 2025, ele foi banido. A razão? Incompatível com valores sociais e religiosos. Líbano, outubro de 2025, a Associação de Consumidores pediu banimento formal. Estatísticas de 30% de menores expostos a conteúdo inapropriado. Rússia, dezembro de 2025, bloqueado por Roskomnadzor. Razão? Conteúdo extremista. Desculpa se eu assassinei esse nome. Peru, baniu o Roblox em 2024 e não desbaniu até hoje.
Curiosamente, eles ainda estão investigando, mesmo anos depois. E os países que não baniram ainda, muitos estão investigando eles. A Austrália, a Safety Commissioner, colocou o Roblox on notice. Holanda, ACM, Consumer Authority, está investigando conformidade com regulações da Europa. Canadá, investigação federal e conformidade obrigatória com a lei de danos online. Foco, combater o aliciamento de menores e remoção imediata de conteúdo extremista. Brasil, criação da lei Felca, proíbe loot box pagas, exige proteção reforçada de redes sociais e responsabiliza plataformas por conteúdos nocivos. Apenas está aqui não com os primeiros países, pois não há uma proibição completa. Agora, sobre pais no Roblox, por favor, se estiverem assistindo esse vídeo, cuidem dos seus filhos. Não deixem eles entrar em qualquer lugar por aí ou falar com qualquer estranho. Fiquem de olho em tudo. Inclusive, no aplicativo do Roblox, se não tiverem tirado eles, coloquem controles parentais. Não façam a verificação facial. A gente não sabe o que acontece de verdade com essa data depois que é escaneada, pois a gente já sabe primeiro que ela não é excluída de verdade. E outra, depois de ver esse vídeo todo, pensem muito no que vai fazer em relação aos seus filhos. E se tiver crianças assistindo isso aqui, talvez seja a hora da gente deixar o Roblox para trás e seguir em frente. Nem que seja pro Politória. Porque o Roblox não é mais o mesmo. Os usuários e a segurança deixaram de ser o foco deles há muito tempo atrás. E eles não vão mudar até sentirem o bolso doer. Lembrem-se, vocês estão confiando no mesmo cara que disse isso aqui. Would you ever put a prediction market inside Roblox? Like let kids bet with their Robux and say, I bet he's gonna steal a tung 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 sahur. Or I bet he's not gonna dress to impress. Yeah. I think we would have to do that once again. I'll share some of the complexity. Yeah. Every single country in the world has different legislation around loot boxes and kid gambling. Mm-hmm. And so we would have to it sounds very fun and obvious. Like I love that. Oh, to be clear, I think this is a horrible idea. I was just interested if you were thinking about it. Well, I actually think it's a brilliant idea if it can be done in an educational way that's legal. Sim, é isso mesmo. Enquanto Kevin e Casey estavam apenas brincando sobre a parte da aposta, o David Baszucki levou aquilo a sério. Esse é o tipo de pessoa que estamos lidando. Eu não vou colocar a entrevista inteira aqui, mas para quem estiver interessado, é a do Hard Fork. Talvez esteja na descrição do vídeo. Desculpe pelo vídeo longo, mas esse aqui é o último capítulo dessa vez. Minha história pessoal. Por que eu desisti do Roblox? Sabe por que um cara que o OC dele é uma desparvilha está fazendo esse vídeo, que não é nada a ver com o conteúdo comum dele, que é animação? Por que eu me importo tanto e por que eu desisti para começo de conversa? Isso dói, de verdade. Eu estava fazendo um jogo em off enquanto isso. Desde março de 2025 eu estava tentando desenvolver um jogo. E não era um jogo qualquer, era meu projeto de paixão, Dissonant Echoes, um jogo assimétrico de terror, de sobrevivência. Conceito, um killer versus múltiplos sobreviventes. Eu tinha até feito uma página de wiki só para esse jogo, mesmo que ele nem tinha lançado ainda. Lá tinha bastantes informações, tipo quais foram minhas inspirações, que eram Dead by Daylight, Sonic.exe, The Disaster e outros jogos assimétricos. Os objetivos, eles podiam variar por mapa, às vezes era só sobreviver até uma saída abrir, outras vezes era coletar objetos pelo mapa para sair mais cedo, sistema de mecânicas complexas, tanto para survivors quanto para killers. O que eu tinha feito até desistir, até agora, só tinha 2 sobreviventes, o Pia, meu OC, e o Rexon, OC do meu irmão, um gato antropomórfico. Todos eles estavam meio jogáveis, não era ainda bom o suficiente, mas era algo usável. E o Killer, vocês já devem conhecer ele, é um inscrito aqui do canal, o Riaru, um OC de um amigo meu. Ele inclusive deve estar vendo esse vídeo agora, eu não sei. Se tiver, oi Riaru. Tem tanta coisa aqui que eu poderia estar mostrando, mas eu simplesmente nem sei o que eu vou fazer com esse projeto, já que eu não quero voltar pro Roblox. Não depois de tudo isso que eles fizeram, sabendo como eles tratam os programadores, o que o dono vê das pessoas que usam essa plataforma, como ele vai tratar todos naquele lugar. Não tenho muito o que dizer. Eu tô decepcionado mais do que triste. Sem falar, lembra quando eu falei que eu tinha uma história parecida na parte de bans? Então, foi o que aconteceu com meu irmão. A gente ficou lá por horas,
Não, dias tentando recuperar a conta dele. Mais de 20 appeals. Mesmo com provas concretas que não era ele que tinha feito um upload de um asset lá. Eles nem tentaram verificar, só mandaram respostas automatizadas. Toda vez. O meu irmão, o mesmo cara que fez o primeiro mapa de verdade pra mim, o mesmo que era muito bom no Funky Friday, inclusive participava de torneio regional, o mesmo que criou, o mesmo que fez a thumb do meu vídeo, o mesmo que tava fazendo uma fangame de FNAF, tudo do zero. Mas não, tinham que ter conseguido entrar na conta dele por falha de segurança da parte do Roblox. E além disso, eles não fizeram nada pra tentar ajudar ele. Nada, zero. E ainda, por causa desse ataque, eles baniram a conta secundária dele. Então ele nem consegue mais jogar Roblox, nem por outra conta, porque baniram ele por IP. Isso é injusto. Injusto. Os caras não fizeram nada por ele. Nada. Zero consideração. Só como mais um descartável. E se esse é o tipo de tratamento que eles vão fazer pros outros, enquanto mentem de segurança, é isso mesmo? Se for assim, eu não quero ter nada mais a ver com isso. Eu não quero fazer parte dessa oportunidade do Bazuski. Estou indo embora do Roblox. Para sempre, provavelmente. Obrigado por terem assistido esse vídeo. E se cuidem.